Mais de 46 anos de história marcados pelo compromisso de oferecer ao mercado imobiliário da construção civil no Grande ABC imóveis com alto padrão de qualidade. Fundada em 1973 e com sede própria na cidade de São Bernardo do Campo, a construtora Jaci tem se destacado por inovar e trazer as melhores soluções em projetos imobiliários. A construtora Jaci é sinônimo de qualidade e credibilidade. São 35 empreendimentos entregues em nossos mais de 46 anos de história. Quem é da nossa região reconhece de longe nossos empreendimentos. No topo de cada prédio, colocamos com muito orgulho nosso indiozinho feliz. Nós temos orgulho de cada uma das 3.200 unidades entregues em nossa trajetória e isso é que incentiva a continuar. É extremamente gratificante ajudarmos a realizar o maior sonho das famílias, que é a casa própria. Atualmente, estamos preparando o lançamento de 950 unidades distribuídas em 7 empreendimentos imobiliários na região do Grande ABC, o que totaliza 350 milhões em novos lançamentos. Oportunidade para quem quer comprar um apartamento para morar ou investir. Sempre inovando e aprimorando suas técnicas e métodos construtivos, a Jaci visa atender seus clientes de forma exclusiva e diferenciada. Construtora Jaci. Compromisso com a satisfação de seus clientes. Olá, amigos telespectadores, amigas telespectadoras do programa Joaquim Alessi, caros internautas que estão nos assistindo pelas redes sociais, pelo Facebook, Instagram, daqui a pouco vai subir o vídeo também para o YouTube. Hoje eu tenho uma entrevista mais do que especial, porque eu tenho a honra e a satisfação de receber ao vivo, aqui nos estúdios do jornal ABC Repórter, da TV Grande ABC, canal 3 da NET, São Caetano do Sul, o deputado federal General Peternelli, Roberto Peternelli, do Estado de São Paulo, PSL, que gentilmente vem aqui para conversar sobre vários assuntos. A gente já bateu um papo antes de começar o programa. Eu já estava acompanhando a carreira dele desde quando ele tomou posse, mas hoje eu fiquei sabendo que ele já tem inúmeros projetos de lei, é um dos deputados mais produtivos da Câmara Federal. General Peternelli, muito obrigado pela gentileza de comparecer ao programa. Eu é que fico muito feliz de estar aqui na TV ABC, é sempre uma oportunidade de prestar as informações daquilo que nós estamos executando. Não é fazer propaganda. Todo político, ele deve satisfação, foi eleito e deve levar ao conhecimento das pessoas do que está ocorrendo. O retorno também, as perguntas, nos permite novas ideias, novas opções, de tal maneira que nós possamos ter sempre com o nosso foco no bem comum, que é o que deve nortear as atividades na Câmara dos Deputados. Ótimo. Agora eu vejo o senhor como primeiro mandato na Câmara Federal. Eu que cubro política aí há uns 40 anos, mais ou menos, já acompanhei vários deputados estaduais, federais, e o pessoal principalmente reclama, eu chego lá na Câmara Federal, não consigo espaço para trabalhar, não consigo falar da tribuna. O senhor já conseguiu um espaço e apresentando vários projetos, a gente vai começar a falar, eu vejo a tua preocupação na área de saúde, que é fundamental, na área de educação, na área de mobilidade urbana. Como é que é chegar e já conquistar a passagem, todo esse período que o senhor teve de carreira militar pelo Exército, permite avançar assim e já tomar a dianteira aí da tropa lá? Eu vejo que a política é que propicia as decisões que vão ocorrer no dia a dia, aquilo que ocorre na cidade, aquilo que nós pagamos de imposto, a lei que nós estamos cumprindo, ela é fruto e resultado do trabalho dos políticos. Então, você participar dessa atividade é fundamental. Então, nós temos que dar uma atenção para a política. Eu digo que o momento atual, uma das coisas boas é exatamente essa da população estar preocupada com a política, estar participando da política e, dessa forma, pode opinar, conhece muito mais o trabalho parlamentar. Você vê que entre os temas que se discute hoje, esses temas estão na pauta do Congresso brasileiro. E isso é muito importante. Agora nós vamos ter no próximo ano
as eleições no nível municipal, importantíssimas. São os vereadores que vão decidir sobre o zoneamento, o que pode ocorrer na cidade, como vai desenvolver a parte do transporte, de que forma vai ocorrer, aonde vai poder construir, aonde vai poder ter oficina. Então, a política é fundamental. E eu vejo como bastante positivo esse contexto do cidadão brasileiro estar participando da política. A política é muito importante e temos que escolher bem os candidatos, tem que ser cada vez, a disputa tem que ser cada vez mais difícil pela qualidade das pessoas que se predispõem a participar da política. Então, eu estou muito contente. Na Câmara, sou muito feliz lá, gosto das atividades, gosto do debate com todos os parlamentares, quer seja da oposição, quer seja da situação, né? Gosto muito da consultoria legislativa, do quadro de funcionários da própria Câmara, são pessoas muito habilidosas, são pessoas competentes. Então, fruto desse trabalho vai lhe permitindo apresentar ideias, apresentar sugestões. Estamos falando agora há pouco do nosso papo, e é até bom que aqueles que nos assistem nesse momento possam ter conhecimento, e estávamos abordando, você estava comentando, de um órgão público solicitar que você pegue um documento num outro órgão público. Esse seu comentário já permitiu uma ideia de apresentar uma lei que aborde exatamente isso. Se você está num órgão público, fez um pedido e precisa de um outro documento de outro órgão público, esses órgãos públicos têm que conversar. Não exigir do cidadão. Não exigir do cidadão. Inclusive, a própria autenticidade do documento, se é entre eles que estão tratando, ela é muito maior, né? Nós temos que facilitar a vida do cidadão, sem que com isso daí deixe de cumprir, de tomar todas as preocupações para que aquilo ocorra dentro da conformidade da lei. E o senhor falou em facilitar a vida do cidadão. O senhor tem um projeto que teve uma grita aí das autoescolas, o pessoal ficou meio bravo e tal, mas que eu reputo da mais alta significância para a população de uma forma geral, que acaba com a exigência de o cidadão ter de frequentar esse centro de formação do condutor, as autoescolas, para conseguir a sua habilitação de motoristas, né? Como é que é isso aí? Na realidade, eu apresentei lá vários projetos. O primeiro projeto, gostaria até de fazer uma breve situação, foi o do número único do cidadão, que até comentamos, que é a pessoa, por exemplo, hoje tem um número da identidade, a pessoa pode ter até 27 números de identidade, uma por cada estado, o que não é razoável. Pode ainda ter o número do título de eleitor, o número da carteira de motorista, o NIT, o SUS, e por aí afora vem. Então, esse projeto de lei, ele prevê o seguinte: hoje uma criança, quando nasce, já traz na certidão de nascimento o número do CPF. O objetivo é que essa criança, quando for tirar a carteira de identidade, ela não receba um novo número, vai ser utilizado o mesmo número que é o do CPF. Quando ela tiver 16 anos e for tirar o título de eleitor, não receba outro número, o mesmo número que é o do CPF. E a carteira de motorista e esses demais documentos, isso vai facilitar muito o cidadão, vai economizar também espaço em banco de dados, vai permitir uma série de facilidades. E dentro desse aspecto de buscar facilidade, eu observei que a carteira de motorista ela está com um custo muito elevado, em torno aí de R$ 2.500, R$ 2.400 a R$ 3.000, se a pessoa vai tirar a carteira de carro e moto. Isso varia de estado para estado, mas gira mais ou menos em torno disso. Esse valor é muito caro para um cidadão, para o grosso dos brasileiros, que tem ali entre 1 e 2 salários. Quem recebe um salário, a carteira custa 2,5 vezes o que ele ganha no mês. É como se, para aqueles que recebem um salário maior, a carteira custasse recebo 10 mil, como suposição. É como se a carteira de trabalho, a carteira de motorista custasse
24 mil reais. Quer dizer, então, essa proporção de valor da carteira, ela está muito elevada. E você observa que o próprio presidente Bolsonaro tem atuado nessa área e já permitiu alguns aspectos, tendo em vista baratear essa carteira de motorista e facilitar o cidadão, ou como o próprio exame médico, antes precisava ser só com o médico cadastrado. Hoje a pessoa pode ter esse exame de qualquer médico. Então quem tem um plano de saúde vai numa consulta, não vai pagar por esse exame. Uma pessoa que não tem recurso pode ir no SUS tirar um documento exatamente para permitir executar essa carteira de motorista. Uma coisa que também era muito cara era o simulador. Não vou dizer que não é importante, não é isso. É que o somatório de todos esses fatores transformam a carteira de motorista num valor muito caro. Você expressou muito bem, os CFCs, né? Eles obrigam 20 aulas de CFC, 20 aulas para carro e mais 20 para motos. Como é que um servente de pedreiro, uma pessoa humilde, um trabalhador, pode perder 2, 3 meses, né, que é o tempo que se leva para tirar uma carteira de motorista, para poder dizer no trabalho que vai faltar? Também não está razoável. E nós observamos, quando se observa vindo para cá, para a televisão, observei uma blitz mesmo, tinha muitas motos ali apreendidas. E se observa que em muitos casos é a falta da carteira de motorista para o cidadão, exatamente pelo custo. Então você desburocratizar, eu costumo dizer, para não dizer que nós estamos copiando aí aspectos que já existem nos Estados Unidos, na Inglaterra, em outros países, eu digo que nós estamos voltando a desburocratizar, como no tempo em que eu executei a carteira de motorista. Você comprava lá um livrinho, estudava aquela teoria, pagava lá uma taxa, acredito que corresponderia a uns R$30, e executava a prova. Passou, depois muitos já sabiam dirigir por um fator ou outro, complementava na autoescola, não era obrigatório, mas normalmente eu também utilizei a autoescola para me preparar para executar a parte prática, tanto de carro quanto de moto. Fiz a prova, fui aprovado. Então, o custo disso daí... Mas é um desafio, né? Porque o senhor estava lembrando do saudoso ministro Hélio Beltrão, da desburocratização. É verdade. Há quantos anos ele tentou isso? Mas é uma batalha. Eu vou pedir licença para o senhor para chamar um rapidíssimo intervalo comercial. Daqui a pouquinho a gente volta. Você que está nos acompanhando aí pelas redes sociais, não vai ver Facebook, WhatsApp do amigo não, que você vai perder informação importante. A gente volta já já. Viaje mais! Prepare-se para conhecer os mais belos lugares do planeta, de segunda a domingo em 2 horários, às 13h30 e à meia-noite, na rede NGT Canal 48 Digital e na TV Grande ABC Canal 3 NET. Agora você tem um encontro marcado com Walter Esteban no programa Viaje Mais. Juliana Flores, você está a um clique de deixar alguém ainda mais feliz. Entrega de presentes, flores e momentos únicos em até 3 horas em todo o Brasil. Juliana Flores. Pior que não ler jornal é ler apenas um jornal. Leia, assine e anuncie no Jornal ABC Repórter. 4224-4789. Se você é notícia, foi ou vai ser, ligue para a nossa redação ou mande um e-mail para redação@jornalabcreporter.com.br. ABC Repórter, o diário. www.jornalabcreporter.com.br. Ei, quer saber como escolher a sua escola de inglês? Não pergunte pro boneco do posto. Não pergunte pra esse monte de gatos da sorte. Não pergunte pra essa estátua. Nem pra esse cara sem boca, né? Não pergunte pra essa boneca havaiana, pra essa turminha aí ou pro rapaz dessa foto. Mas esse balão de barba vai saber, né? Nah. Pergunte pra quem já faz IASIG e faça a escolha certa.
Agora no IASG você pode falar direto com nossos alunos e pais de alunos, tirar suas dúvidas e descobrir todos os motivos para estudar inglês aqui. Fale com a gente, fale com o mundo. IASG, você cidadão do mundo. Sejam bem-vindos a To Go no Grande ABC. Confira os endereços da To Go, o seu mercado de congelados do ABC. A To Go oferece variedades em produtos congelados, um conceito de loja atacado e varejo, com produtos e custos baixíssimos. São 8 categorias: massas, pães de queijo, salgados, legumes, frutas, sobremesas, sopas e cremes. E uma linha deliciosa de sorvetes em massa, palitos e artesanais. To Go, mais prático, mais rápido, mais econômico. Muito bem, estamos de volta para o segundo bloco. Eu estava até comentando aqui com o deputado general Peternelli que, na verdade, o projeto dele não atrapalha a vida das autoescolas. Pelo contrário, pode melhorar muito. Por quê? Reduzindo o custo, a possibilidade de esses CFCs terem muito mais alunos, porque todo mundo quer ter a vida regularizada, né, deputado? É claro. Então, vai acabar melhorando até a situação deles, né? Exatamente isso. O total arrecadado por eles aumenta bastante. Hoje, o 2.400, se reduzir para 500, 600, o número de pessoas, eu acho que seria muito maior. Deputado, eu selecionei algumas fotos que eu tomei a liberdade de pegar no seu Instagram, né? Hoje as redes sociais permitem isso. E que tem vários movimentos. Aí tem o senhor falando, discutindo o atual modelo de saúde. Dá para falar rapidinho o que o senhor pensa do modelo de saúde? Eu vejo que no modelo de saúde, o compartilhamento, né, do prontuário eletrônico é muito importante. Não só para quando uma pessoa sofre um acidente fora daquele local, poder compartilhar. E muitas vezes também a pessoa vai num hospital, aí recebe um tratamento, vai para o outro hospital, não tem dados, faz de novo exame de sangue, faz Ou de novo... seja, salva vidas e reduz custo. E reduz custos, né, num compartilhamento, eu acho importante. Tem mais uma foto que eu queria que o pessoal mostrasse para a gente comentar aí. Pode colocar a foto que tem. Aí o senhor participando de uma prova hípica, o senhor é esportista por natureza, né? Eu acho que o esporte, né, ele é muito importante para todas as atividades. No caso aí está aparecendo uma foto do hipismo. O hipismo é muito importante, né, em todos os aspectos. Mas só joga o futebolzinho também ainda? O futebolzinho é importante, o mergulho é importante, o velejo é importante, a caminhada, a corridinha. Maravilha. E o hipismo desenvolve atividade de iniciativa, determinação, autoconfiança. É muito salutar para toda a população. Tem mais uma aí, vou mostrar a foto aí. Se eu não me engano, aí está falando o seguinte, que o senhor é um dos que menos usam a cota parlamentar. O senhor muito, de uma forma humilde, falou, mas isso não é a coisa mais importante. Mas eu acho importantíssimo. Quando se cobra do parlamentar o respeito ao dinheiro público, está aí. O senhor gasta 29,15% do que poderia gastar. É um controle, né? Eu vejo que o importante é a produtividade. Muitas vezes, você, determinado mês, não precisa, mas no outro mês você quer informar um grupo grande de pessoas, tem que gastar um pouco mais do serviço postal. E essa preocupação de só utilizar o recurso naquilo que é necessário, eu acho que não é uma preocupação do deputado. Ela tem que ser uma preocupação de todo o agente público, quer seja ele um parlamentar, quer seja ele um funcionário público. O dinheiro não é nosso, é de todos e tem que ser preservado. Eu tenho uma outra foto do senhor lá junto ao 2º Exército, o QG do 2º Exército, e eu sei que o seu escritório também é ali. Aí é o desfile do 7 de setembro, é isso? Aí o desfile de 7 de setembro, é uma data muito importante, nós não podemos deixar de dar uma importância para o nosso 7 de setembro, cultuar esses valores, gostar do nosso país, né? Eu amo o país e vejo que nós temos que estar sempre ressaltando os aspectos positivos do nosso país. Nós falamos rapidamente sobre saúde, talvez a gente tenha que fazer um programa só para discutir saúde. Eu sei que o senhor defende também um projeto de educação que seria totalmente inovador e que mudaria o conceito. Qual é esse conceito? Esse conceito eu acompanho muito uma escola pública, vamos falar rapidamente, e a particular, e vejo que uma grande diferença entre as duas é o que se chama caderno apostilado. Caderno apostilado
é esse material didático que todas as redes de ensino possuem, quer seja objetiva, etapa, progressão, positiva, Anhanguera. Esse caderno, ele traz o caderno do professor. O caderno do professor, ele traz um plano de aula, de como deve ser conduzida a aula, e tem também para o aluno. Por que eu acho que esse caderno é importante? Porque muitas vezes uma professora necessita faltar e chega uma substituta. Quando não tem caderno apostilado, ela começa a procurar os alunos e diz: o que está sendo dado? Deixa eu ver seu caderno. A professora já falou disso. E isso não ocorre uma preparação prévia, é uma aula perdida. Se o caderno é apostilado, ela tem a orientação 30º dia de aula. Hoje é para ser dado capítulo 23. Ela chega lá, capítulo 23, não tem perda, ela se preparou anteriormente. Da mesma forma, o aluno, ele não podia, ficou doente, não precisa mandar zap pedindo para fotografar o que a professora deu. Ele tem lá na folhinha que no 30º dia, o capítulo 23, ele já começa a estudar aquela matéria. Também facilita muito, nós citamos o exemplo de uma pessoa que mora aqui em São Caetano, mas aluga aqui, conseguiu comprar uma casinha lá em Itaquaquecetuba, se muda para lá, aí o material, não tendo o mesmo material, muda todo o conceito escolar. Tem que ser algo... Sendo o caderno apostilado, ele está lá, mudou agora. No dia seguinte ele foi na aula, está sendo ministrada exatamente a mesma matéria. Caderno apostilado facilita a escola em tempo integral, porque à tarde pode ser uma estagiária que vai conduzir a lição de casa que já consta naquele material. Muitas vezes você tem também uma professora que é muito boa, prepara um plano, leva na escola para imprimir algumas folhas para dar para os alunos, não tem a impressora, não tem a tinta, não tem o papel, o caderno apostilado, e são inúmeras as vantagens. Infelizmente o tempo de televisão é implacável, mas só vai voltar mais vezes. Eu estou sempre à disposição, um prazer. Muito obrigado pela entrevista, bastante esclarecedora e elucidativa, e eu espero mais vezes aqui. Obrigado, viu? Eu que fico muito feliz pela oportunidade de comentar e de também receber ideias que nós possamos transformar naquilo que é o mais importante para nós, que é o bem comum do cidadão brasileiro. Tá ótimo. O deputado federal, o general Peternelli, conversou com vocês. A gente vai agora para o bloco Saúde do Homem, que é muito importante também. E eu me despeço já e conto com a sua audiência na segunda-feira, a partir das 18h30 aqui. Vamos para o Saúde do Homem e até lá. Olá, amigos telespectadores, amigas telespectadoras do programa Joaquim Alessi, caros internautas que nos acompanham pelas redes sociais. E a gente volta aqui a Uroproctor, em São Caetano do Sul, para falar da saúde do homem. Eu converso mais uma vez com o professor Dr. Marcos Tobias Machado. Dr. Marcos Tobias, a gente vai falar sobre câncer da bexiga, é isso? Sim. O que é o câncer da bexiga, como ele acontece? Na verdade, o primeiro sinal do câncer de bexiga é um sangramento urinário. Normalmente ele acontece em indivíduos acima de 60 anos de idade, a faixa etária preferencial, mas pode atingir também indivíduos mais jovens. Então o sinal de alerta é um sangramento na urina em indivíduos acima de 50 anos de idade e com a característica do tabagismo. Não são 100% dos casos, mas a grande maioria dos casos os indivíduos são fumantes. Então esse é o grande ponto que chama atenção para essa doença. O problema dessa doença é que ela tem uma característica múltipla de apresentação. Na grande maioria dos casos, 80% dos casos, são pequenos pólipos dentro da bexiga que você retira, remove esses pólipos e faz um tratamento complementar com vacina de BCG. O problema é o acompanhamento, porque você tem mais de 50% dos casos, essa doença volta. E aí você vai retirando novamente esses tumores da bexiga. Mas, infelizmente, 20% dos casos, a doença já atinge a musculatura da bexiga, já não está dentro da mucosa. Mas, infelizmente, 20% dos casos, a doença já tem invasão da musculatura da bexiga. E, nesses casos, é uma doença que, em 50% dos casos, dá metástase e é uma doença letal.
né? A doença metastática é uma doença que não cura, né? Então necessita de muitos cuidados. Você retirando a bexiga, você já não é aquela ressecção só dos tumores, você tem que retirar a bexiga do paciente. Muitas vezes esses pacientes recebem quimioterapia, então é uma doença extremamente grave. Foi a doença que matou o Mário Covas, mesmo com todos os cuidados, com médicos vindos do mundo inteiro para cuidar dele, ele não conseguiu sobreviver porque a doença já era avançada. Correto. O senhor falou dos sintomas, o primeiro sangramento aí, né? E existe algum outro sintoma que também aparece? Dependendo da localização do tumor, você pode ter sintomas de irritação da bexiga. Ou seja, urinar várias vezes, urinar com dor, são os sintomas principais que podem acontecer. Doutor, e como é o acompanhamento após o tratamento? Isso é muito importante, porque como é uma doença que tem alto índice de recidiva, ou seja, da doença retornar, é importante que o paciente esteja sempre no médico. A gente faz um acompanhamento a cada 3 meses do paciente com exame de urina, ultrassonografia e outros testes que eventualmente são necessários, como a tomografia, para verificar, porque essa doença pode dar na bexiga, em todo o revestimento do ureter e do rim também. Então a gente precisa estar vigilante com o rim, precisa estar vigilante com a bexiga, né? E além de recidivar, pode progredir, ou seja, a doença que está superficial, menos grave, pode progredir para aquela doença muscular grave, onde a gente necessita retirar a bexiga, eventualmente retirar o rim e o ureter. Então é uma doença com espectro muito grande de apresentação e acaba tendo um custo de tratamento muito elevado. Então a gente tem muitos pacientes desse em sistema público de saúde, na faculdade onde eu trabalho tem muitos, porque o custo do tratamento, né, com exames endoscópicos, com exame de urina, ultrassom, tomografia, e muito frequentemente realizados. Então é uma das doenças que, se você também tiver uma ação de saúde pública reduzindo o tabaco, vai ter um impacto importante, tanto em custo quanto na sobrevida e qualidade de vida dos pacientes. Então tá aí uma outra dica importante para o homem aí, que é a questão de fumar, né? Muita gente ainda insiste com esse péssimo hábito que causa inúmeras doenças. Na verdade, esse a gente pode fazer um programa específico para falar só dos males que o tabaco faz. Mas a Organização Mundial da Saúde já definiu que se você tivesse que tomar uma única medida para melhorar a saúde no planeta, seria a redução do tabaco. Certo. Então isso é muito... É muito grande o número de incidência do câncer da bexiga? Na verdade, você tem, como tem essa faixa etária mais seletiva, depois do câncer de próstata é o câncer urológico mais frequente, mas vai corresponder aí mais ou menos 1-2% dos cânceres em geral. Então não é muito frequente, mas como vem para o urologista, a gente vê bastante. E agora que a gente tem aí pessoas vivendo cada vez mais, né? Graças a Deus e graças aos avanços da medicina aí, a chance de você ter uma doença dessa também acaba crescendo. Aumenta muito. Eu estava até olhando uma coluna de necrologia de um jornal, de um grande amigo meu, que é o jornalista Ademir Médici, e reparei essa semana, ele publicou 6 ou 7 notícias de óbitos, tudo gente com 92, 96, 93 anos. De um lado a gente fica contente, né? De outro é um sinal de que a gente precisa se cuidar para viver até essa idade, mas viver bem, né? Sim. Na verdade, o que acontece com a idade são um aumento das doenças degenerativas e das neoplásicas, que são os cânceres. Então isso também é motivo para a gente fazer um outro programa só para falar de idosos e doenças urológicas. É um compêndio, daria um livro. Maravilha. A gente pode ficar horas falando sobre isso. Legal. Então, vocês fiquem atentos aí ao Bloco Saúde do Homem toda semana no programa, porque a gente vai ter mais informações em breve para vocês. Professor Dr. Marcos Tobias Machado, muito obrigado pela entrevista e até a próxima. É isso, o prazer foi meu. Bom dia. Bom dia.